Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Um grupo de brasileiros está preso em Dubai desde quinta-feira por causa da tempestade que atingiu a região essa semana. O voo de volta para o Brasil foi cancelado e eles reclamam da falta de apoio da companhia aérea. Confusos e desesperados. É assim que estão os brasileiros acampados no aeroporto de Dubai. São quase 50 passageiros que tiveram os voos de volta ao Brasil cancelados. Segundo eles, há pouco ou quase nenhum suporte da companhia aérea. Estão dormindo no chão sem tomar banho e, neste tempo todo, receberam apenas um voucher de comida. Eles chegaram a fazer um protesto no saguão do aeroporto. A maioria dessas pessoas foi aos Emirados Árabes Unidos para um curso de atualização de cabeleireiros. A Simone é uma delas. Eles não deram nada, prenderam nossa bagagem, a gente está com a roupa do corpo. Meu marido, inclusive, algumas pessoas têm medicamentos na mala. A gente não tem nada, nem escova de dente, nada. A gente saiu hoje para comprar. Na terça-feira, 2 dias antes da viagem de volta, Dubai teve uma chuva histórica que provocou alagamentos, inclusive no aeroporto. 1.244 voos foram cancelados. Meteorologistas locais afirmaram que o temporal já é considerado o mais intenso por lá em 75 anos. O Denis acabou chegando no meio da confusão. Ele veio da Tailândia e deveria ter embarcado no voo de conexão para o Brasil há 3 dias. A situação, segundo ele, estragou a lua de mel. A gente tinha vivido 14 dias perfeitos e passamos quase que 3 dias inteiros sem alimentação, sem lugar para tomar banho, dormindo no chão. A embaixada brasileira em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, divulgou nota informando que está em contato com os brasileiros afetados pelos atrasos dos voos e que busca informações junto às companhias aéreas. Representantes da embaixada se deslocaram até o aeroporto de Dubai, a 180 quilômetros de distância, para averiguar a situação. Neste sábado, o presidente da Emirates divulgou uma carta pedindo desculpas aos passageiros que tiveram seus planos de viagem interrompidos. Segundo o documento, depois do temporal, a companhia aérea teve 400 voos cancelados e muitos outros atrasados. Ele admite que a resposta da empresa ao que aconteceu foi insuficiente e pede paciência aos consumidores, porque o embarque de muitos deles ainda vai demorar alguns dias. Foi uma decepção total, assim. Veja agora outros destaques do dia. Brasil tem 1.600 mortos por dengue em 2024, número 35% maior do que no ano passado inteiro. Ainda sem causa da morte esclarecida, idoso levado para sacar empréstimo pela sobrinha é enterrado no Rio. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record dizem que a regulação das redes sociais é uma questão de soberania nacional. Empresas devem abrir 140 mil vagas de empregos para reforçar a segurança de sistemas de informação. Câmara dos Estados Unidos aprova projeto que pode banir TikTok no país. E uma reportagem especial sobre a crise econômica na China e os possíveis impactos aqui no Brasil. Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens. O uso de medicamentos como analgésicos, antialérgicos e antidepressivos pode comprometer a habilidade de dirigir. Sem saber, muitos motoristas que usam esses remédios podem colocar em risco a própria segurança e a de outros motoristas e pedestres. Depois de quase 25 anos trabalhando como taxista, Paula foi obrigada a parar de dirigir. Diagnosticada com câncer de mama, ela passou por quimioterapia e também começou um tratamento contra a depressão. E esse medicamento, ele não tem como você utilizar ele e dirigir. Então você tem que realmente parar. Porque ele te dá sono, ele te dá esquecimento, ele tira o seu reflexo.
Um estudo inédito feito pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego mostra que existem vários medicamentos que podem afetar a habilidade de dirigir. Entre os remédios listados estão antidepressivos, que causam sonolência e prejudicam as funções psicomotoras, antihistamínicos ou antialérgicos, que podem aumentar o tempo de reação do paciente, ansiolíticos potentes, que comprometem quase todas as capacidades cognitivas dos condutores, hipnóticos indicados para insônia, que provocam lapsos de atenção, e analgésicos à base de opioides, que comprometem o reflexo e a coordenação motora e diminuem a visão periférica. O estudo mostrou que, dependendo da composição, um simples relaxante muscular pode comprometer a capacidade de dirigir, da mesma forma que um medicamento de uso controlado. Efeitos colaterais que muitas vezes o motorista não conhece e, assim, sem saber, pode estar correndo o risco de se envolver em um acidente. A pesquisa chama a atenção para a necessidade de avaliar os possíveis efeitos colaterais. Trazer o alerta para a pessoa que está principalmente entrando na medicação ou se acostumando com a medicação, que sim, pode ter efeito na direção veicular e isso também pode ocasionar algum acidente não esperado. Não foi fácil, mas Paula sabe que parar de dirigir foi a decisão correta. É uma medida muito importante para quem toma um medicamento forte, parar de dirigir. Ou você para, ou você corre risco e coloca a vida das pessoas em risco. Foi enterrado hoje no Rio de Janeiro o corpo do idoso levado morto para sacar um empréstimo numa agência bancária. A polícia aguarda os resultados de exames toxicológicos para determinar qual foi a causa da morte. A cerimônia simples e com poucos familiares aconteceu neste cemitério na zona oeste do Rio. O velório de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, foi restrito aos parentes mais próximos, que não quiseram falar com a imprensa. Érica de Souza Vieira, sobrinha de Paulo, continua presa preventivamente no complexo penitenciário de Jericinó. Ela responde por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. Érica foi gravada por funcionários de uma agência bancária ao tentar sacar um empréstimo de R$17 mil no nome do idoso, que já estava morto. O laudo do IML não conseguiu precisar o horário da morte. A polícia aguarda o resultado de exames toxicológicos para avançar na investigação e determinar se o idoso chegou a ser envenenado ou morreu de causas naturais. Este casal viu quando a suspeita desceu de um carro de aplicativo com Paulo em um shopping que fica ao lado da agência bancária. Eu vi o motorista falando para ela, a senhora tem que sair com alguém, não pode sair com essa pessoa assim, doente, né? Irã e a esposa entraram no elevador com os dois. Tânia lembra que não percebeu qualquer indício de que Paulo estava morto. Eu achei que pudesse ser, ele tinha tido uma isquemia, um derrame, alguma coisa que deixou ele paralisado, mas não que ele estivesse sem vida. A estratégia da defesa de Érica de Souza é insistir que o idoso morreu dentro da agência bancária. Segundo a advogada, a cuidadora tem histórico de problemas psiquiátricos e usa medicamentos controlados. Os laudos médicos foram anexados ao processo e serão analisados pela Justiça. Nós entendemos que realmente isso foi parte de um surto e efeito colateral, porque ela estava se dopando muito, porque ela sofre de depressão. Em Goiás, o dono de uma casa foi preso após os inquilinos descobrirem uma câmera dentro do banheiro. A câmera ficou 2 semanas instalada em uma tomada. O aparelho transmitia em tempo real as imagens captadas. Segundo a polícia, arquivos de vídeo e foto foram armazenados. Uma das moradoras, uma adolescente de 16 anos, desconfiou ao ver o homem dentro do banheiro da residência. Ele entrou sem a autorização dos inquilinos, pensando que a casa estivesse vazia, mas naquele dia a jovem não tinha ido à escola. Ao ser flagrado, o suspeito deu uma desculpa e saiu rapidamente. Quando eu empurrei ele, ele falou assim, opa, desculpa, pensei que não tinha ninguém na casa, vim só arrumar o sistema que caiu. A adolescente descobriu a câmera escondida e chamou a polícia.
A câmera tinha um cartão de memória que registrou, além da imagem dos moradores, registrou o próprio Francismar ajustando a câmera. Então, as imagens que a gente conseguiu recuperar nesse primeiro momento, ali já no início, mostra ele ajustando a câmera, né? Bem de frente, dentro do banheiro da família. Então, não havia dúvida de que ele sabia daquela câmera, de que ele manuseava, que ele instalou, né? E que ele estava ali manuseando ela no momento que ele foi flagrado pelo adolescente. Francismar Fernandes da Silva, de 36 anos, foi preso. Na casa dele, a polícia apreendeu vários dispositivos eletrônicos que vão ser periciados. Francismar trabalha com instalação de placas de energia solar e, por isso, tem acesso ao interior de inúmeras residências, o que leva a polícia a acreditar que ele pode ter feito mais vítimas. Se ele foi capaz, né, de instalar uma câmera escondida para observar e registrar imagens pornográficas de uma família que ele conhecia, que ele tinha amizade, é bem razoável supor que ele possa ter feito isso com outras pessoas. Em nota, o advogado de Francismar disse que ainda não teve acesso aos autos que resultaram na prisão preventiva dele, o que compromete a preparação da defesa, mas que está empenhada em cooperar com as investigações. 3 homens foram presos hoje em uma casa de luxo na cidade paraguaia de Pedro Juan Cabaleiro, perto da fronteira com Mato Grosso do Sul. Entre eles, Hugo Dylan Hilário, integrante do alto escalão da maior facção criminosa aqui no Brasil. Na operação, a polícia apreendeu 2 veículos, armas, joias e dinheiro. 2 pessoas morreram na batida entre 2 caminhões em Goiás. O acidente aconteceu na BR-020, que liga Brasília a Fortaleza, perto de Alvorada do Norte. João Pessoa amanheceu hoje com vários pontos de alagamentos por causa do temporal da madrugada. Não há registro de vítimas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas de chuva forte para toda a Paraíba neste fim de semana. 3 canoístas salvaram um cachorro no rio Guamá, em Belém. Eles estavam praticando esporte quando viram um animal nadando. Apesar do susto, o cão foi socorrido e passa bem. O presidente da Turquia se encontrou hoje com o líder político do grupo terrorista Hamas. Segundo a presidência da Turquia, foram discutidas formas de retomar a paz no Oriente Médio e como garantir a entrega de ajuda humanitária para Gaza durante o período de guerra entre Israel e Hamas. A Turquia é um dos países que trabalham na costura de um acordo de cessar-fogo. É o primeiro encontro entre Recep Tayyip Erdogan e Ismail Haniyeh desde os ataques de 7 de outubro. Na Cisjordânia, as Forças Armadas de Israel anunciaram que pelo menos 10 terroristas foram mortos durante uma operação em um campo de refugiados. 8 soldados ficaram feridos. O exército de Israel também fez ofensivas contra o grupo terrorista Hezbollah, no Líbano. Em uma entrevista a um canal americano, o ministro de Relações Exteriores do Irã chamou de brincadeira de criança os ataques atribuídos a Israel na sexta-feira e voltou a dizer que, se não houver novos bombardeios do regime israelense contra interesses iranianos, não haverá resposta. Aqui no Brasil, o fim de semana começou com tempo frio e seco em todo o centro-sul do país. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Alguma mudança para o domingo? Sim, a chuva aumenta sobre as regiões norte e nordeste. Cris, boa noite para você. Clébio, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Pelas imagens de satélite, vemos muitas nuvens carregadas entre os litorais do Maranhão e da Paraíba. Neste domingo, a combinação de calor e umidade forma temporais sobre as regiões norte, nordeste e parte de Mato Grosso. Manaus, Palmas, São Luís e Cuiabá ficam em alerta para deslizamentos e enchentes. Amanhã, tempo firme e seco em toda essa área mais clara aqui do mapa. Tarde fresquinha em Florianópolis, com 25 graus. No Rio de Janeiro e no Recife faz até 30. Em Brasília, 26. E em Rio Branco, até 32. Em São Paulo, domingo com máxima de 27 graus e tempo firme. A partir de segunda, as temperaturas sobem mais e faz até 29. Na terça, 31. E na quarta, 30. É bom começar a andar com a garrafinha de água porque a umidade do ar vai cair. Tempo delivery para o William de Macapá, no Amapá, Lid. Vamos lá, Clébio. William, na nossa tela, boa noite para você. A partir deste domingo, a chuva aperta sobre Macapá. Tem alerta de temporais e enchentes. Até terça, as temperaturas ficam em torno dos 29, 28 graus. Agora é a vez do Matheus de Itambé, em Pernambuco.
Boa noite, Matheus. Se prepare para um domingo cinzento. O sol se esforça para aparecer, esquenta até os 27 graus e não chove. Na segunda, esfria e tem chance de pancadas de chuva à tarde e à noite, faz até 21. Na terça, dia nublado, com 26 graus e possibilidade de garoa. Quer saber como vai ficar o tempo aí na sua cidade? Então, faça seu pedido aqui no Tempo Delivery. Mande uma mensagem pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Clébio, ótimo domingo. Para você também, Lidi. Veja ainda hoje, Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprova projeto que pode banir o TikTok no país. A administração da Petrobras muda a decisão e aprova o pagamento de dividendos extras aos acionistas. Com o embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, especialistas ouvidos pelo Jornal da Record reforçam que a regulação das redes sociais é uma questão de soberania nacional. O Conselho de Administração da Petrobras decidiu que a estatal pode distribuir metade dos dividendos extraordinários. O Ministério da Fazenda estima um ganho de 6 bilhões de reais com o pagamento desses dividendos. O Conselho de Administração da empresa não se opôs à decisão da diretoria pelo pagamento de metade dos dividendos extraordinários. No comunicado, a Petrobras afirma que, considerando o preço do barril do petróleo, câmbio e outros fatores, o Conselho de Administração entendeu por maioria serem satisfatórios os esclarecimentos sobre o financiamento da companhia no curto, médio e longo prazos. Nesse cenário, a empresa reconsiderou a proposta da diretoria de não pagar os dividendos extraordinários do ano passado, em até 50% do lucro líquido remanescente. A capacidade de financiamento dos projetos da estatal subiu de 65% para 85%. Em março, a diretoria da Petrobras chegou a propor o repasse aos acionistas de metade dos dividendos extraordinários, mas os representantes do governo no Conselho de Administração votaram contra a proposta. Foram pagos apenas 14 bilhões em dividendos obrigatórios. A medida provocou forte queda no preço das ações da empresa. O valor de mercado da Petrobras recuou em 55 bilhões de reais. Houve polêmica dentro do governo e ocorreram várias especulações sobre uma possível saída do presidente da estatal, Jean Paul Prats, que permanece no cargo. Como maior acionista, a União tem 6 dos 11 integrantes do Conselho de Administração. Dessa vez, a atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ajudou na aprovação do pagamento. A equipe econômica tem a meta de alcançar o déficit zero nas contas públicas e busca um reforço de caixa, já que o governo, sendo acionista da empresa, recebe parte expressiva dos dividendos. A Petrobras reteve quase 44 bilhões de reais em dividendos extraordinários. A distribuição de metade desse valor deve representar 6 bilhões aos cofres públicos. Agora a decisão precisa ser confirmada em Assembleia de Acionistas, que ocorrerá no próximo dia 25. Os dividendos são uma parte do lucro da empresa, que é repartida entre os acionistas. O não pagamento é interpretado pelo mercado financeiro como um sinal de menor rentabilidade da estatal. Pela legislação, a empresa só precisa pagar os dividendos obrigatórios. A divisão do lucro extraordinário deve ser decidida pelo conselho da empresa. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, declarou que irresponsáveis mercantilistas atacam a soberania do Brasil. Apesar de não citar nomes, a fala foi um recado a Elon Musk, dono da plataforma X. O empresário, desde o início do mês, desafia ordens da Justiça brasileira para a suspensão de perfis apontados como antidemocráticos. A declaração de Alexandre de Moraes foi durante a solenidade de lançamento do Museu da Democracia, no Centro Cultural da Justiça Eleitoral, no Rio de Janeiro. Sem citar diretamente o bilionário Elon Musk, dono da plataforma X, antigo Twitter, o presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal criticou o que chamou de irresponsáveis mercantilistas ligados às redes sociais. Que reiteradas vezes querem ameaçar a democracia brasileira. Essa antiquíssima mentalidade mercantilista que une o abuso do poder econômico, que só visa o lucro, com o autoritarismo extremista de novos políticos, essa antiquíssima
mentalidade mercantilista, volta a atacar a soberania do Brasil, volta a atacar a justiça eleitoral, com a união de irresponsáveis mercantilistas ligados às redes sociais, com políticos brasileiros extremistas. A justiça eleitoral não se abala, a justiça eleitoral continuará defendendo a vontade do eleitor contra a manipulação do poder econômico das redes sociais, algumas delas que só pretendem o lucro. O embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk se arrasta desde o início do mês, quando o empresário afirmou que o X não iria cumprir as ordens da justiça brasileira para suspender da plataforma as contas com discursos de ódio e ataques à democracia. Musk fez provocações e chamou Moraes de ditador. Ele escreveu: "Como Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil. Ele tem Lula na coleira." A tensão aumentou nesta semana depois que o deputado norte-americano ligado a Donald Trump, Jim Jordan, divulgou um relatório com decisões sigilosas de Moraes sobre a suspensão de perfis em redes sociais. Ontem, a Polícia Federal informou a Alexandre de Moraes que a plataforma X autorizou transmissões ao vivo de investigados que tiveram perfis bloqueados por determinação da Justiça brasileira. Essas informações foram incluídas no inquérito aberto no STF para investigar a conduta de Elon Musk. Se os perfis já tinham sido verificados, a sua ilicitude, a sua má interpretação, por que colocar no ar novamente? Para que isso? Isso é um desrespeito. Desrespeito logo por quê? Porque não tem nenhuma regulamentação, eu posso fazer o que eu quiser. Isso está errado. Esse professor de Direito Constitucional e Internacional defende que as plataformas informem quem são seus representantes em cada país. Se nós não encontramos o representante da Big Tech no Brasil, nós não conseguimos encontrar quem são os responsáveis por aquele ato e nós também não conseguimos tirar aquele ato do ar. Por isso que há essa necessidade de regulação e, principalmente, que as Big Techs participem desta regulação e entendam a necessidade social desta regulação. E se a gente pensar que um país que tenha um judiciário estabelecido com base num pilar democrático não consiga citar uma empresa, independentemente do ramo, para fazer valer as suas determinações, é óbvio que neste desrespeito por parte desta empresa há um desrespeito indireto à nossa democracia. Por isso, essa necessidade. Este advogado, especialista em direito digital, aponta os prejuízos para a sociedade por não existir a regulamentação das redes sociais. Porque a lei que hoje vigora e falta a regulamentação para alterá-la, por exemplo, que seria o Marco Civil da Internet, não prevê a responsabilidade da plataforma e apenas a responsabilidade do usuário que publica. Acontece que o usuário pode republicar as mais variadas vezes e a plataforma nada faz. O canal de denúncia não funciona, a plataforma permite conteúdos ilícitos ficarem postados por meses muitas vezes e chegam até a não cumprir decisões judiciais. É isso que acontece quando a regulamentação inexiste ou que as leis hoje vigorando não trazem uma determinação dura contra essas plataformas. Veja a seguir. Morre homem que ateou fogo no próprio corpo em frente ao tribunal onde o ex-presidente Donald Trump está sendo julgado. Financiamentos para a compra de veículos novos e usados crescem mais de 20% no país. Safra de pinhão promete ser uma das maiores dos últimos anos no Rio Grande do Sul. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um novo pacote bilionário de ajuda militar à Ucrânia. O projeto vai enviar mais de 319 bilhões de reais para o governo ucraniano enfrentar a invasão russa. O pacote é resultado de meses de negociação e de muitos pedidos feitos pelo presidente da Ucrânia. Volodymyr Zelensky disse que o dinheiro vai ajudar a salvar vidas. O projeto ainda precisa de aprovação do Senado antes de ser sancionado pelo presidente Joe Biden. Também neste sábado, os parlamentares aprovaram uma nova ajuda militar para Israel, em guerra com o grupo terrorista Hamas. O dinheiro, mais de 135 bilhões de reais, será usado para reforçar o escudo antimísseis israelense, conhecido como Domo de Ferro.
O parlamento britânico deu um passo importante para criar a primeira geração sem fumantes da história do Reino Unido. Um projeto de lei aprovado em primeiro turno proíbe quem tem hoje menos de 15 anos de comprar cigarro, mesmo depois que atingir a maioridade. Jovens nascidos no Reino Unido a partir de 1º de janeiro de 2009 não vão poder comprar cigarros e vapes durante toda a vida. É o que prevê o projeto de lei aprovado em primeiro turno pelo parlamento britânico. Foram 383 votos a favor e 67 contrários. A intenção é que dentro de algumas décadas, o tabaco deixe de ser produzido, vendido e consumido, criando assim a primeira geração de não fumantes do Reino Unido. O texto foi criticado por parte dos integrantes do Partido Conservador. Esses parlamentares afirmam que o Estado não deve interferir na vida das pessoas e que a proibição pode gerar um mercado clandestino. O projeto é apoiado pela ala do primeiro-ministro Rishi Sunak e também é do Partido Conservador e pela oposição. Os dois lados defendem que a lei vai prevenir doenças e mortes. 80 mil pessoas morrem todos os anos no Reino Unido vítimas do tabagismo. Outros países da Europa também trabalham para combater o cigarro e os vapes. 2 grandes cidades do norte da Itália decidiram restringir o fumo ao ar livre. A primeira delas foi Milão 3 anos atrás. Agora uma medida parecida também entrou em vigor aqui em Turim. Fumar em lugares abertos, inclusive cigarros eletrônicos, está proibido se o fumante estiver a menos de 5 metros de outras pessoas. A exceção é se quem estiver do lado autorizar. Haverá multa de 100 euros, cerca de R$ 550 para quem não respeitar a nova regra. O assunto divide opiniões. Este morador de Turim diz ser fumante e desaprova a restrição. Com o sentido de pagar multa, as pessoas devem respeitar os outros, mas são livres, protesta ele. É justo ser livre de fumar. Já esta mulher diz que a lei vai beneficiar a saúde de todos. A imprensa italiana afirma que a medida é boa, mas que é difícil fiscalizar. Ou seja, para a lei pegar, vai depender do bom senso dos italianos. O homem que ateou fogo no próprio corpo em frente ao tribunal, onde o ex-presidente Donald Trump está sendo julgado em Nova York, morreu hoje de manhã. O republicano participou de um comício no estado da Carolina do Norte neste sábado. Com o julgamento em Nova York, o ex-presidente terá menos tempo para participar de eventos de campanha. Ele deve comparecer 4 dias por semana ao tribunal. Trump é acusado de fraude ao esconder um pagamento para a atriz de filmes adultos Stormy Daniels. Segundo as denúncias, o ex-presidente teria tido uma relação extraconjugal e comprado o silêncio de Stormy para evitar um escândalo durante a disputa pela Casa Branca em 2016. Trump nega as acusações e diz ser vítima de perseguição. No próximo bloco, entenda por que o TikTok pode ser banido nos Estados Unidos. Passa de 1.600 o número de mortes provocadas pela dengue no país este ano. Polícia investiga se comerciante foi morta durante troca de tiros entre PMs e traficantes na região metropolitana do Rio de Janeiro. Com o crescente número de ataques cibernéticos no Brasil, empresas têm investido na contratação de profissionais para reforçar a segurança de sistemas de informação. E um estudo mostra que até o ano que vem, 140 mil vagas devem inclusive surgir para os chamados hackers do bem. É de dentro do quarto da casa onde mora que este hacker monitora o sistema de uma plataforma digital. E não tem nada de errado no que ele faz. O José Felipe é o chamado hacker do bem, um especialista em segurança de sistemas digitais. É ali que a gente gera o conhecimento, né, de um cenário de ataque real e a gente toma medidas de defesa para que a gente consiga aumentar, né, a maturidade que hackers mal intencionados, né, criminosos, não façam qualquer mal para a empresa, né? A diversidade de serviços oferecidos na internet se tornou alvo para criminosos que a todo momento tentam violar os códigos de segurança para aplicar golpes.
A procura por profissionais que atuam na proteção de sistemas de informática é cada vez maior. Um levantamento mostra que até o ano que vem, o Brasil deve abrir 140 mil vagas para quem trabalha com segurança digital. Esta empresa contratou um especialista para detectar possíveis vulnerabilidades no sistema. O acesso a fraudes, acesso a ataques, ele vai continuar crescente e é necessário que a gente continue investindo em proteção e profissionais capacitados para poder prevenir esses ataques. Mas nem sempre as empresas conseguem profissionais com nível técnico e em quantidade suficiente para atender a demanda. E o problema aí vira não só contratar como reter. Esse é um grande problema que a gente sofre aqui no dia a dia, porque o mercado estando aquecido, oportunidades aparecem para os profissionais, então é realmente um desafio. O José Felipe sabe muito bem como é essa procura. Ele nunca ficou sem trabalho. Desde serviços financeiros, e-commerce, entre outras atividades, segmentos de negócio, já tive atividades em todos esses tipos de segmento, né, para proteger a empresa. O financiamento de veículos cresceu mais de 20% no primeiro trimestre do ano no país. Mas especialistas alertam que mesmo com os juros em queda, é muito importante não comprometer a renda na hora de trocar de carro. Por enquanto, é só um namoro. Mas o plano do Wagner é trocar o carro usado por um 0 quilômetro até o meio do ano. Para fechar negócio, vai depender da condição do financiamento. Vamos ver como é que está o juro, quanto fica a parcela. Se não tiver impacto no meu orçamento para aquilo que eu tenho reservado para isso, eu vou pegar um 0. O crédito com juros mais baixos é sempre um combustível que faz as vendas de veículos acelerarem. Entre janeiro e março, foram liberados mais de 1.600.000 financiamentos para a compra de carros, motos e caminhões. Um aumento de 21,4% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. A gente tem um cenário de redução da taxa de juros que realmente favorece muito os financiamentos, porque o custo de financiar fica mais baixo, a parcela cabe melhor ali no bolso. Um levantamento do Banco Central mostra que os juros dos financiamentos de veículos vão de 10,81% a 57,72% ao ano. Mesmo com as taxas em queda, é bom lembrar do impacto que tem no bolso do consumidor. Veja 2 exemplos. Na compra de um carro usado por R$50 mil, com 5 mil de entrada, juros de 25% ao ano e 36 prestações, o valor final, somado com a entrada, chega a mais de 67 mil. Se for um carro zero de R$90 mil, com 9 mil de entrada e 36 prestações, com 20% de juros ao ano, no final, o veículo terá custado quase R$115 mil. E a economista alerta que o consumidor não pode pensar só no valor da prestação. A gente sabe que o brasileiro gasta aí 60 e poucos % com o pagamento de coisas que são essenciais. Então é alimentação, saúde, moradia. Não mais do que 25 a 30% da renda deveriam ser separados para o pagamento desses tipos de endividamento. Na estratégia do Wagner, o mais importante é financiar num prazo curto, para se livrar logo da dívida. De preferência, 12 meses, rapidinho, quando menos você vê, você já acabou de pagar. Uma mulher de 55 anos morreu vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Só este ano, 35 pessoas foram atingidas em tiroteios. Amigos e familiares se despediram da comerciante durante o enterro. Rosimele Ximenes Martins tinha 55 anos. Ela estava na padaria, que pertence à família, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, quando foi atingida. Ela chegou a ser levada ao hospital por um dos filhos, mas não resistiu. De acordo com a Polícia Militar, durante uma tentativa de abordagem a um motociclista, PMs foram atacados a tiros e reagiram, mas em local e horário diferentes de onde a comerciante foi baleada. Além disso, Rosimele teria sido baleada com um tiro de pistola, enquanto os policiais militares estavam armados com fuzis. A comerciante entrou para uma triste estatística. Só este ano, mais de 30 pessoas foram vítimas de bala perdida em toda a região metropolitana do Rio. No total, 7 pessoas morreram e 28 ficaram feridas. No início do mês,
Um estudante de biologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro foi vítima de bala perdida durante um confronto de milicianos rivais em Seropédica, na Baixada Fluminense. Ele tinha 24 anos. 2 crianças também foram feridas no tiroteio. No caso da comerciante, a Corregedoria da Polícia Militar disse que as câmeras corporais usadas pelos PMs serão analisadas. A Delegacia de Homicídios investiga o caso e tenta identificar o atirador. O Ministério da Saúde confirmou 1.601 mortes provocadas pela dengue em 2024. O número é 35% superior ao registrado em todo o ano passado. 35%. A doença tem sido mais letal entre os idosos, justamente a parcela da população que não tem recomendação de ser vacinada. Vanessa está preocupada com a mãe, Dona Helena, de 73 anos. Elas moram em São Leopoldo, município gaúcho que registra até agora o maior número de mortes por dengue no estado, 15. Os cuidados que eu estou tendo é repelente, né? Cuidar para não ficar água parada. À tardinha, a gente procura fechar a casa. A Secretaria Municipal da Saúde diz que ampliou o horário de atendimento das unidades básicas e pede que os pacientes procurem atendimento ao notarem os primeiros sintomas. 1.601 pessoas morreram por causa da dengue neste ano no Brasil. Outras 2.000 mortes estão em investigação. Das 87 mortes registradas até agora aqui no Rio Grande do Sul, mais de 70% são de pessoas com mais de 60 anos de idade. Segundo a Secretaria da Saúde, o estado ainda não recebeu vacinas da dengue justamente por causa da faixa etária da maioria das vítimas. O Ministério da Saúde informa que a vacina contra a dengue é indicada para quem tem entre 4 e 59 anos de idade. Pessoas acima de 60 não devem tomar o imunizante nem na rede pública, nem na rede privada. Não existem estudos de segurança que comprovem, né, a segurança dessa vacina nessa população. O Ministério da Saúde diz que comprou todo o estoque disponível de vacinas contra a dengue para 2024 e 2025. Até o fim deste ano, o Brasil receberá 5.200.000 doses, além da doação de 1.300.000 unidades. O JR te ajuda com as principais dúvidas sobre a dengue. É possível ser picado pelo mosquito da dengue e não contrair a doença? Sim. Há registros de pessoas que foram picadas pelo Aedes aegypti e não tiveram a dengue. Os 2 principais motivos são o mosquito não estar infectado com os vírus que causam a doença ou a pessoa já possuir um anticorpo para combater o vírus. Isso acontece com quem já teve a dengue ou foi vacinado. JR de olho na dengue. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que deve provocar o banimento da rede social TikTok no país. O texto obriga o TikTok a encontrar um novo dono e cortar vínculos com a ByteDance, empresa que controla a rede social chinesa. Caso o TikTok não se adeque, será banido nos Estados Unidos. O projeto de lei ainda será debatido no Senado na semana que vem, que recebe o texto sob pressão. É que o potencial banimento do TikTok foi anexado pela Câmara ao mesmo texto que garante ajudas militares para a Ucrânia e Israel. Portanto, os senadores terão de votar os temas de forma conjunta. Autoridades americanas afirmam que o aplicativo é usado para coletar dados privados, espionar americanos e disseminar propaganda da China. O TikTok disse que é lamentável que os Estados Unidos queiram acabar com a liberdade de expressão de 170 milhões de usuários americanos e devastar 7 milhões de empresas com o banimento da plataforma. O governo chinês decidiu incentivar a população a ir às compras para reaquecer a economia. Mas especialistas alertam que a estratégia pode prejudicar o crescimento do país. A
A economia chinesa desacelerou desde o estouro da bolha imobiliária no país em 2021, quando a arrecadação com impostos despencou e a dívida pública de muitas cidades se tornou insustentável. Para o economista Long Ke, a falta de liquidez provocou também a falência de 4 milhões de empresas nos últimos 3 anos. Nascido na China, especialista em consultoria para empresas e bancos do Japão, Long Ke avalia que entre os vários desafios, a China deve investir em tecnologia da informação para garantir uma sustentabilidade maior. Pela projeção do Fundo Monetário Internacional, a taxa de crescimento econômico da China, que registrava média anual de 6,7% antes da pandemia, deve cair gradualmente para 3,5% até 2028. Mas o governo chinês mantém a meta de crescimento anunciada para este ano de 5%. Segundo o primeiro-ministro do país, Li Qiang, a prioridade está no consumo interno. O governo, então, anunciou o aumento das aposentadorias dos agricultores, a redução dos preços das creches, maior assistência aos idosos, além de auxílios para facilitar moradia e a compra de eletrodomésticos. Para manter a meta de crescimento, o governo chinês vai emitir o equivalente a 695 trilhões de reais em títulos do Tesouro Nacional. Segundo economistas, a dívida vai pesar sobre a economia e pode levar o país a uma estagnação econômica. Os desafios na China aumentam conforme a população envelhece e diminui, enquanto o desemprego cresce. Em junho do ano passado, o governo parou de publicar dados sobre o desemprego de jovens entre 16 e 24 anos, quando a taxa chegou a 21%. Segundo economistas locais, o desenvolvimento de alta tecnologia e a transformação digital puxaram o crescimento industrial, que avançou mais de 10% nos primeiros meses deste ano. O resultado reverteu a queda de 2,3% registrada em 2023. Mas o excesso de capacidade produtiva da China acionou um alarme nos Estados Unidos. Em visita a Pequim, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, disse que a Casa Branca não vai aceitar a entrada nos Estados Unidos de produtos vendidos abaixo do preço de custo. No Brasil, a preocupação é com o que sai. A China é o nosso maior parceiro comercial. Só nos 3 primeiros meses deste ano foram 117 bilhões de reais em produtos exportados ao país asiático. Agora, com as novas estratégias econômicas de Pequim para estimular o consumo por lá, todo esse fluxo pode ficar mais lento por aqui. Soja, petróleo, minério de ferro, carne bovina e celulose. Esses são os 5 principais produtos vendidos pelo Brasil para a China. Entre janeiro e março, exportamos quase 23 bilhões e meio de dólares, cerca de 117 bilhões de reais. As vendas para o país asiático são o principal destino do mercado brasileiro no exterior e também incluem as províncias de Hong Kong e Macau. É uma engrenagem, né? O Brasil ele fornece as matérias-primas para a China, principalmente minério de ferro, soja e petróleo, e a China processa, industrializa esses bens, vende de volta até mesmo para o próprio Brasil, para o resto do mundo todo. A decisão do governo chinês em impulsionar o consumo tem a ver com o declínio de um mercado que usa muita matéria-prima brasileira. O da construção civil, que comprou em minério de ferro neste ano 26 bilhões de reais. A intenção de Pequim é diminuir a dependência do setor imobiliário, que está em crise, e aumentar o consumo interno, incluindo alimentos e a produção industrial. Para este economista, a medida pode fortalecer a concorrência com o Brasil no mercado mundial. Ao aumentar a produção industrial, você aumenta a sobrecapacidade. Aumenta a sobrecapacidade,
Ou seja, você não consegue consumir tudo, você acaba querendo exportar. O ímpeto exportador do chinês aumentou muito nos 2 últimos anos. Mas tem um outro lado, um impacto possivelmente positivo. O Brasil é um dos maiores exportadores de grãos e proteína animal do mundo. E a mudança da estratégia econômica da China pode beneficiar o nosso agronegócio. Em 3 meses, exportamos o equivalente a 41 bilhões de reais em soja e carne bovina. Os economistas avaliam que a desaceleração da China requer atenção. A minha visão é de que a crise imobiliária não vai contaminar o resto da economia chinesa, né? Especialmente porque os bancos que seguram essas construtoras são bancos estatais, são bancos públicos. Então eles não quebram, porque o governo chinês, que tem muita reserva, tem mais de 3 trilhões de dólares de reservas, o governo chinês segura esses bancos. A China vai fazer de tudo para manter o maior nível possível de crescimento econômico, de modo a evitar tensão social doméstica. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. O cantor Fábio Júnior, a atriz Glória Pires e a família do humorista Didi. Agora eu quero. Famosos que são processados por ex-funcionários. Cobranças milionárias de dívidas trabalhistas. Tratar bem ela nunca tratou, né? Lógico. Mas como essas ações podem prejudicar a imagem das celebridades? Aparelhos de celular que explodem, pegam fogo de repente. O Domingo Espetacular faz o teste e te mostra. Você sabe qual é a forma correta de carregar a bateria do telefone? Eu nunca tinha reparado que os carregadores vêm com esse selo. E os sinais que podem te ajudar a evitar uma tragédia. Você vai saber tudo sobre o flagrante da semana. Não tá bem, não. A mulher que levou o idoso morto para sacar um empréstimo no banco. Tio Paulo, Alfiane. Quem é o tio Paulo? A mulher que diz ser sobrinha dele e o que falta a polícia descobrir. Segura, tio. Assina pra não me dar mais dor de cabeça. O Domingo Espetacular embarca numa viagem no maior avião cargueiro do Brasil. Na cabine de comando, a única mulher do país capaz de pilotar uma aeronave desse porte. Aqui é a janela do principal aeronave. E detalhe, ela só tem 32 anos. É no Domingo Espetacular. Logo depois do Canta Comigo. Mais de 30% dos homens com mais de 50 anos sofrem com o crescimento da próstata. Essa condição é a principal causa de problemas urinários. O tratamento mais comum é feito com medicação e cirurgia, mas o procedimento com laser tem sido a melhor solução. Prevenção sempre foi uma prioridade para o professor Roberto. Por isso, os exames de próstata passaram a ser regulares. A indicação é fazer a partir dos 50 anos ou 45 se houver histórico de doença na família. Para ver se tem algum sintoma, né, de câncer, essas coisas assim. E então eu procurei o médico, fazia, normalmente todo ano eu ia e fazia. Mesmo assim, no ano passado, ele começou a sentir vários incômodos. Tudo começou com uma vontade excessiva de urinar. Em poucas semanas, o problema se agravou. E à noite, então, a bexiga ela vai crescendo, chega uma hora que a dor é insuportável. Aí tem que ir para o pronto-socorro, não tem outra alternativa. No ano passado, aos 71 anos, depois de alguns exames, o aposentado descobriu que tinha uma hiperplasia benigna na próstata, ou seja, um aumento na glândula que dificulta o funcionamento do sistema urinário e atinge 33% dos homens com mais de 50 anos e quase 50% daqueles com mais de 70, como o seu Roberto. Além do desconforto permanente, dependendo da gravidade, a hiperplasia pode causar sangramentos e infecções, além de alterações renais, o que pode tornar o caso cirúrgico. Por vários meses, o aposentado se tratou com remédios, fez visitas de emergência ao pronto-socorro, até que não deu mais. E para o seu Roberto, o maior constrangimento ainda estava por vir. Chegou esse ano, quando ele teve que passar 3 meses usando uma sonda, o que acabou impactando muito a rotina dele. Foi então que veio uma indicação de uma cirurgia tradicional via abdominal
bem mais invasiva. Tradicionalmente, a cirurgia da hiperplasia ela é realizada por via endoscópica através de uma raspagem que é feita na glândula, quando a glândula não tem uma dimensão muito grande, ou por via abdominal, quando essa glândula adquire proporções maiores. Ambos os métodos têm riscos de sangramento que não são desprezíveis e obrigam o paciente a ficar no hospital 3 a 5 dias usando uma sonda, muitas vezes ainda com a urina vermelha. Inseguro com a cirurgia tradicional, seu Roberto decidiu pesquisar sobre o assunto e optou por um método menos invasivo, realizado aqui no Hospital Moriá, em São Paulo. Um procedimento conhecido como OLEP, que utiliza um tipo específico de laser de alta tecnologia e precisão para eliminar as células que aumentam o tamanho da próstata e prejudicam o funcionamento do sistema urinário. A maneira como o laser interage com o tecido da próstata proporciona um menor sangramento e a possibilidade de uma cirurgia mais anatômica, fazendo uma cirurgia, portanto, menos agressiva. Aliviado, seu Roberto se livrou de vez do problema de saúde e vai receber alta hoje, 24 horas depois do procedimento. Então, voltar a ter uma vida normal, né? Nesta época do ano, entra em cena um petisco nutritivo que movimenta a economia do sul do Brasil. Uma verdadeira delícia, né, Cris? E olha, os melhores meses para colher e comer pinhão vão de abril a junho. Os 3 estados da região devem colher mais de 10 mil toneladas do produto. Nas tendas montadas na beira da estrada, o pinhão pode ser comprado já cozido ou para ser preparado em casa, como vai fazer a Renata. Não pode faltar o pinhãozinho na chapa, na panela, paçoquinha com cafezinho preto, é muito bom. A semente é da araucária, esta espécie de pinheiro que pode chegar a 50 metros de altura, encontrada nas regiões mais frias do país. Com a chegada do outono, as pinhas estão maduras e prontas para a colheita. Isso, não é? A safra do pinhão vai de abril a junho. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os maiores produtores do país, juntos devem colher mais de 10 mil toneladas do produto. A gente já vai identificando, né, a pinha que está pequenininha esse ano, que o ano que vem já vai estar madura. Então, o ciclo dela é longo, por isso que a gente consegue prever que para os próximos 2 anos a safra vai ser maior. A venda do pinhão representa renda extra para muita gente. Eu queria chegar mais ou menos uns 3 mil, 4 mil de quilo de pinhão vendendo, né? Temos bastante saída de pinhão aqui, né? Tá saindo bastante. A Serra Gaúcha é a maior produtora de pinhão do Rio Grande do Sul. A safra deste ano na região deve chegar a 400 toneladas. Aqui em São Francisco de Paula, são cerca de 100 famílias que vivem da colheita. Na propriedade do seu José e da dona Marley, árvores centenárias que foram nascendo e são preservadas ainda dão frutos. As sementes estão por todos os lados. A maioria dos pés nasce com a ajuda dos animais e do vento que espalham as sementes. A colheita é feita assim, manualmente. Cedo, 8 horas, 8 e pouquinho eu venho, daí volto para casa às 11 horas da manhã. Juntando. Não cansa, hein? Manualmente, é um por um. Uhum. Eu passo todos os pinheiros aí, juntando. Seu José, de 80 anos, aprendeu ainda criança a colher o pinhão e sabe da importância para quem vive na região. É o que mais ajuda nós no tempo da festa aqui e nós temos uma feirinha ali também, né? Rico em fibras, o consumo de pinhão pode trazer benefícios à saúde. Assado, em bolos ou em receitas elaboradas, como o entrevero, prato típico da Serra Gaúcha que reúne carnes, temperos e, é claro, pinhão. E essa tradição culinária permaneceu e hoje as pessoas, elas fazem o entreveiro nas suas casas, a paçoca de pinhão nas suas casas. O pinhão, ele move não só essa cadeia, essa tradição culinária da nossa comunidade, como ele também é um incremento para o turismo. Episódios inéditos da série Reis chegam à tela da Record a partir de segunda-feira. É o auge do reino de Israel e também o começo da decadência do rei que teve 1000 mulheres. Um rei poderoso que começa a perder o rumo. A gente vê que o Salomão está caindo, né? Toda vez que ele se casa, ele está caindo.
um pouquinho mais, está se inclinando um pouquinho mais. Assim como o pai, o rei Davi, Salomão se casa várias vezes, como uma forma de fazer alianças políticas com diversos reinos. Reis do Antigo Oriente eram conhecidos por estabelecerem acordos comerciais, acordos militares entre sua nação e uma determinada outra nação, através desses casamentos diplomáticos. É aí que surgem inúmeras esposas de Salomão de várias nações. O público já viu Salomão dividido entre Naamá, Abisag e alianças políticas em forma de casamentos, como foi a união com Nebsete, a princesa do Egito. Agora, na 10ª temporada, vamos ver como Salomão chega a 1000 mulheres e como a presença delas mexe com todo o reino. Os casamentos também trazem práticas estrangeiras que abalam a fé do rei. Os egípcios, eles cultuavam vários deuses, existiam vários rituais, né? Existe ritual de sepultamento, ritual para o casamento, até a dança, que é uma coisa que é muito presente na Nebsete também. E na 10ª, a gente vai ver gradualmente Salomão cedendo para as mulheres começarem a fazer seus rituais. Ele foi muito conivente, assim. Eu acho que ele permitiu que as coisas acontecessem sem que ele desse um basta, né? Na série, 2 grandes amigas entram em conflito por causa do amor pelo rei, Naamá e Abisag. O que você quer, Abisag? Naamá, eu me baseei em Cantares, porque é um relacionamento triste. E a gente vê que é triste, porque ela não é uma pessoa má. É que ela se entregou para o Salomão, ela quis o Salomão, ela amou o Salomão. E ele não retornou esse amor. E ela culpa a Abisag, ela culpa tudo, menos a ela mesma. Eu achei que você fosse amiga dela. Já eu pensei que você me amasse. Eu te amo. E a Abisag sempre tentando resgatar a amizade da melhor amiga, que ela ama tanto e que ela quer tanto por perto. Ela tá sempre nesse movimento, assim. Será que nós podemos conversar, Naamá? A Abisag, ela era muito conectada a Deus. Era uma amizade realmente boa para Naamá, ainda que ela não enxergasse isso. Não faz isso, não faz isso, gente, não faz nada! E a Abisag, eu me baseei realmente na personagem que a Bíblia cita como uma jovem bela, muito formosa, que é dada para o rei Davi na época que ele fica doente. É uma honra e um prazer servir ao meu rei. Ela não ia poder casar com ninguém, porque se qualquer homem tomasse a Abisag, ele poderia tomar o reino, porque foi a última mulher do rei. Eu achei a forma de sacrificar o futuro dela pelo rei humilde. E uma coisa, assim, divina até. Sim. E o que aconteceu com ela? A Bíblia só fala que Salomão não deixou ela se casar com Adonias. Então quer dizer que você quer tomar o meu reino, Adonias? Só que ela não é citada como esposa. Então a gente deixou ela como concubina dele. Isso tudo é pra mim? Abisag também sofre ao ver o rei se expor à influência das esposas estrangeiras. Só espero, Salomão, que elas não te afastem de Deus. A Abisag, ela representa a mulher que era para ele ter casado. Ela ia dar para ele o que ele precisa, que é se unir a ele com relação a Deus. Não perca Reis à Decadência, estreia na segunda-feira, dia 22, logo após o Jornal da Record. O Jornal da Record termina aqui e eu reforço o convite. Segunda-feira, você não pode perder os episódios inéditos da série Reis. Fique agora com a continuação do Cidade Alerta, edição de sábado, com Patrulha do Consumidor. E logo depois vem Tela Quente, Super Tela. Ótima noite para você. Boa noite, ótimo domingo.